Tiago Almeida estava sentado na imponente cadeira de pele do escritório do seu pai, o olhar perdido no horizonte de Lisboa através das janelas panorâmicas que iam do chão ao teto. A luz da manhã banhava as torres da cidade e o rio Tejo num brilho dourado, mas Tiago não sentia qualquer calor. Pelo contrário, um desassossego frio e rastejante instalara-se nele desde o dia em que o grupo Almeida se tornou seu. Com apenas 28 anos, era agora o líder do império que o seu pai construíra a partir do nada. Deveria sentir orgulho, talvez até invencibilidade. Em vez disso, sentia dúvida. O peso da responsabilidade não o assustava. Ele conseguia lidar com as reuniões do conselho, as decisões difíceis e a pressão dos investidores. O que o corroía era algo muito mais pessoal: a confiança. Em quem poderia ele realmente confiar naquela colossal máquina corporativa? Quem, entre as muitas pessoas que trabalhavam para ele, era verdadeiramente leal? Tiago sempre fora cauteloso, mas agora, com tudo em jogo, estava hiperconsciente de como as pessoas agiam à sua volta. E quanto mais observava, mais percebia que todos usavam uma máscara. Recordava-se das palavras do seu pai, anos atrás. Filho, nos negócios a confiança vale mais do que o dinheiro. Mas não te iludas, a lealdade pode ser comprada e vendida. O seu pai confiara implicitamente em certas pessoas, e durante algum tempo, Tiago também o fez. Ricardo Costa, o diretor da empresa, fora o aliado mais próximo do seu pai durante décadas, e Marta Soares, a secretária sempre diligente, trabalhava ao lado do seu pai desde que ele iniciara o negócio. Tiago cresceu a vê-los como família, os pilares de confiança que sustentavam a empresa. Mas agora, no lugar onde o seu pai outrora se sentara, Tiago já não tinha tanta certeza. O seu pai partira e ele ficara com uma empresa cheia de pessoas que sorriam demasiado, que concordavam com tudo o que ele dizia um pouco depressa demais e que pareciam estar sempre à procura de algo. Quantos deles estariam apenas à espera que ele falhasse? Quantos deles eram verdadeiramente leais ao legado do seu pai? A questão não o largava. Tiago tinha de saber a verdade. Certa noite, enquanto vagueava pelo escritório, a ideia atingiu-o como um relâmpago de inspiração. Se ele queria saber como as pessoas se comportavam verdadeiramente quando pensavam que ninguém importante estava a ver, precisava de se tornar invisível. Precisava de ver a empresa por dentro, de baixo para cima. Foi então que tomou a decisão. Tornar-se-ia um funcionário da limpeza. Era arriscado, sem dúvida. A logística por si só seria um pesadelo. Manter a sua verdadeira identidade escondida, mover-se pela empresa sem ser notado e fingir ser apenas mais um trabalhador de baixo nível. Mas Tiago estava determinado. Precisava de se aproximar da base, das pessoas que trabalhavam nas sombras da empresa, aquelas que não estavam nas reuniões executivas ou atrás de secretárias polidas. Na manhã seguinte, Tiago contactou uma pequena empresa de limpeza que o Grupo Almeida subcontratava para a manutenção do edifício. Não demorou muito a pôr as coisas em movimento. Numa semana, foi-lhe dado um uniforme de limpeza, uma identificação falsa e foi destacado para a equipa de limpeza do turno da noite. Não contou a ninguém na empresa, nem mesmo às pessoas mais próximas da sua equipa. Era algo que ele tinha de fazer sozinho. Naquela primeira noite, ao entrar pela porta dos funcionários, envergado no macacão azul escuro de um funcionário da limpeza, o seu coração acelerou. Era estranho sentir-se tão nervoso num lugar que, tecnicamente, era seu. Mas enquanto empurrava o balde da esfregona pelo corredor, passando por pessoas que nem sequer olhavam na sua direção, ele percebeu algo. Nunca estivera mais invisível. O contraste era impressionante. Quando usava os seus fatos feitos à medida, as pessoas pendiam de cada palavra sua. Agora, vestido como um funcionário da limpeza, era praticamente um fantasma. E era exatamente disso que ele precisava. Nos dias seguintes, Tiago adaptou-se à sua nova rotina. Limpava chão, esvaziava caixotes do lixo e limpava janelas, tudo enquanto mantinha um perfil discreto. Ninguém o questionava. Ninguém parecia sequer notá-lo. Era ao mesmo tempo libertador e inquietante. Mas, mais importante, ele ouvia.
conversas nas salas de descanso, discussões sussurradas entre funcionários, até comentários casuais ouvidos nos corredores. Tiago absorvia tudo, e o que ouvia confirmava as suas piores suspeitas. Havia tensão na empresa, uma profunda corrente de insatisfação entre os funcionários de nível mais baixo. Falavam da gestão como se estivessem completamente desligados da realidade, inconscientes das verdadeiras dificuldades do dia a dia. E depois havia os murmúrios sobre Ricardo. Alguns trabalhadores mencionavam o seu nome em voz baixa, insinuando negócios obscuros e acordos de bastidores. A princípio, Tiago não queria acreditar. Ricardo tinha sido como um tio para ele enquanto crescia. Mas quanto mais ouvia, mais percebia que algo não estava certo. Havia demasiadas coincidências, demasiados sussurros sobre dinheiro a desaparecer, negócios a falhar e favores estranhos a serem trocados. Tiago sabia que tinha de investigar mais a fundo. Se Ricardo estava realmente a trair o legado do seu pai, isso iria despedaçá-lo. Mas ele não podia ignorar os sinais. Com o passar dos dias, o sentimento de urgência de Tiago crescia. Tinha de encontrar provas, mas não podia agir demasiado cedo. Precisava de ter a certeza. E então, uma noite, enquanto limpava os escritórios da administração, tropeçou em algo que lhe gelou o sangue. Tiago ficou imóvel em frente à secretária de Ricardo, a mão a pairar sobre uma pequena pilha de papéis. Não era invulgar ele estar a limpar os escritórios da administração àquela hora, mas o documento que lhe chamou a atenção era tudo menos vulgar. Entre os memorandos e os relatórios financeiros jazia um contrato, um que ostentava a assinatura de Ricardo e uma transação inequívoca para uma conta offshore. Uma grande soma de dinheiro tinha sido movimentada e não estava listada em nenhum dos registros da empresa que Tiago tinha visto. O seu coração acelerou enquanto ele pousava cuidadosamente o papel de volta, certificando-se de que tudo parecia intacto. Esta era a primeira pista real, a primeira evidência tangível de que algo estava errado. Mas ele precisava de mais. Ricardo era inteligente. Ele não deixaria tudo à vista. Tiago teria de investigar mais a fundo, ser mais cauteloso. Continuou com as suas tarefas de limpeza, a sua mente a girar com possibilidades. O que mais estaria Ricardo a esconder? E por que é que o seu pai nunca tinha visto nada disto? Durante anos, Ricardo fora o braço direito do seu pai. Tiago também confiara nele até agora. A traição começava a parecer pessoal. Com o arrastar da noite, Tiago deu por si a limpar a sala de descanso, onde alguns dos funcionários da noite se reuniam durante as pausas. Já se habituara a manter a cabeça baixa, a passar a esfregona pelo chão enquanto ouvia as conversas à sua volta. A maioria das pessoas não o notava, o que era exatamente como ele queria. Esta noite, no entanto, notou uma voz familiar. Clara. Clara era uma presença assídua na equipa de limpeza, muito antes de Tiago sequer pôr os pés na empresa como funcionário. Era amável, sempre pronta a oferecer um sorriso ou a ajudar quem precisasse. Mesmo sem saber quem ele era na verdade, Tiago passara a apreciar a sua honestidade. Ela não era como os outros, aqueles que fingiam importar-se com a missão da empresa enquanto cuidavam dos seus próprios interesses. "Ouviste falar do carro novo do Ricardo?" perguntou um dos trabalhadores, recostando-se na cadeira enquanto bebia o seu café. Clara abanou a cabeça, mas os outros começaram a intervir. "Sim, ouvi dizer que custou mais do que a maioria de nós ganha num ano", riu outro trabalhador amargamente. Tiago continuou a limpar, de ouvidos atentos. "Sinceramente, não sei como é que ele se safa. Age como se fosse intocável", disse Clara em voz baixa, os seus olhos a moverem-se em direção à porta como se tivesse medo de ser ouvida. Tiago olhou para ela. Ela não era do tipo de falar fora de vez, especialmente sobre pessoas no poder. Mas ali estava ela, a expressar preocupações que Tiago tentava juntar há semanas. Ele sabia que havia mais coisas a acontecer com Ricardo, mas as palavras de Clara apenas confirmaram ainda mais as suas suspeitas. "Não é sempre assim", murmurou outra pessoa. "As pessoas no topo nunca enfrentam consequências." O estômago de Tiago revirou-se. Estas não eram apenas queixas vãs. Havia um ressentimento real aqui, uma frustração que ele não tinha apreciado plenamente antes.
Clara e os outros não estavam apenas a falar das suas próprias lutas, estavam a apontar para um problema maior, um que ia muito além de alguns fundos mal geridos ou um carro novo vistoso. A conversa mudou, mas Tiago não conseguiu livrar-se da sensação de que estava finalmente a começar a compreender a profundidade da corrupção dentro da sua própria empresa. Não se tratava apenas de Ricardo ou Marta. Era sobre toda uma cultura que se tinha enraizado ao longo dos anos, uma onde os que estavam no poder abusavam das suas posições enquanto todos os outros sofriam em silêncio. Mais tarde, naquela noite, enquanto o resto da equipa de limpeza terminava os seus turnos, Tiago demorou-se no escritório, fingindo arrumar muito depois de todos terem saído. Tinha acesso aos andares executivos graças às suas credenciais de limpeza e sabia exatamente para onde precisava de ir a seguir: o escritório de Ricardo. A essa altura, já se tinha familiarizado com a disposição, mas esta noite parecia diferente. As apostas eram mais altas. Não estava ali apenas para apanhar pó. Estava ali para descobrir a verdade. O escritório estava silencioso quando Tiago entrou, cuidadoso para não deixar qualquer vestígio da sua presença. O mesmo contrato que vira antes ainda estava na secretária, mas desta vez ele não se contentou com apenas um vislumbre. Puxou do telemóvel e tirou uma fotografia, certificando-se de captar todos os detalhes. Moveu-se cautelosamente pela sala, abrindo gavetas e vasculhando documentos o mais silenciosamente possível. A maior parte do que encontrou parecia normal: agendas de reuniões, memorandos de negócios, papelada de rotina. Mas enquanto procurava nos ficheiros de Ricardo, encontrou outro conjunto de papéis que lhe gelou o sangue. Faturas. Grandes somas de dinheiro canalizadas para contas questionáveis sob vários nomes de empresas que não existiam. Era um esquema clássico de empresas de fachada, e Ricardo estava no centro de tudo. As mãos de Tiago tremiam enquanto tirava mais fotografias. Era isto. Esta era a prova de que precisava para derrubar Ricardo. Mas quando estendeu a mão para um último ficheiro, ouviu o clique suave de um puxador de porta a virar. O pânico atravessou-o, enquanto ele empurrava os papéis de volta para a gaveta e se escondia atrás da porta, o coração a bater no peito. A porta rangeu ao abrir-se e passos ecoaram na sala. Por um momento, Tiago pensou que a sua cobertura tinha sido descoberta, mas depois os passos recuaram e a porta voltou a fechar-se com um clique. Ele expirou lentamente, esperando até ter a certeza de que a costa estava livre antes de sair do escritório. O seu pulso ainda estava acelerado enquanto voltava para a sala de material de limpeza, a sua mente a zumbir com tudo o que descobrira. Ao fechar tudo para a noite, Tiago não pôde deixar de pensar em Clara. Ela dissera a verdade mais cedo. Pessoas como Ricardo agiam como se fossem intocáveis, mas não por muito mais tempo. Ele tinha as provas agora. Era apenas uma questão de tempo até o império de mentiras de Ricardo ruir. As noites seguintes foram um turbilhão de movimentos calculados. Tiago passou cada momento livre a juntar as provas que reunira. Quanto mais investigava, mais claro se tornava. Ricardo andava a desviar dinheiro há anos, canalizando-o através de empresas de fachada e embolsando milhões sem que ninguém suspeitasse. Não fora um deslize pontual. Era sistemático e muito mais extenso do que Tiago pensara inicialmente. Ele não podia deixar de pensar no seu pai. O seu pai confiara em Ricardo com tudo, a sua empresa, o seu dinheiro e até o seu legado. Como é que ele não viu isto? Como é que ninguém viu os sinais antes? Tiago sentiu uma onda de raiva crescer no peito. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de traição. Ricardo aproveitara-se da confiança do seu pai. E para quê? Ganância? Poder? O pensamento enojava-o. Não bastava a Tiago simplesmente expor Ricardo. Ele queria garantir que o dano não pudesse ser desfeito. Mas, por mais que as provas o sobrecarregassem, Tiago sabia que tinha de agir com cuidado. Se Ricardo sequer suspeitasse que algo estava errado, ele cobriria os seus rastos e Tiago perderia a sua oportunidade. Ele precisava de ter a certeza de reunir todas as provas possíveis antes de agir.
Uma noite, enquanto fazia as suas rondas a limpar os escritórios da administração, Clara encontrou-o na sala de descanso, parecendo mais cansada do que o habitual. Tiago notou as olheiras debaixo dos seus olhos, a forma como os seus ombros se curvavam ligeiramente. Ela também tinha estado a fazer turnos tardios, mas esta noite parecia particularmente esgotada. Noite difícil? Perguntou Tiago, mantendo um tom casual enquanto limpava os balcões. Clara deu-lhe um sorriso cansado. Tem sido uma semana longa, mas isso não é novidade por aqui. Tiago acenou com a cabeça, mas algo na sua voz fê-lo parar. Já pensaste em sair daqui? Fazer outra coisa? Clara riu suavemente, embora não houvesse humor nisso. Acredita, se eu pudesse, já o teria feito, mas não há propriamente muitas oportunidades para alguém como eu. Tiago franziu o sobrolho. O que queres dizer com alguém como tu? Ela encolheu os ombros, o seu olhar a vaguear para o chão. Sabes, sem curso superior, sem contactos, é difícil sair deste tipo de vida quando se está preso nela. As palavras atingiram Tiago com mais força do que ele esperava. Ele nunca tinha realmente pensado nisso antes, em como os seus mundos eram diferentes. Para ele, as oportunidades sempre estiveram lá. A sua família, o seu nome, a sua riqueza tinham-lhe aberto portas sobre as quais ele nunca teve de pensar duas vezes. Mas para alguém como Clara, que trabalhava arduamente todos os dias apenas para chegar ao fim do mês, essas portas estavam muitas vezes trancadas. Tiago sentiu uma pontada súbita de culpa. Ali estava ele, a fingir ser um deles. Mas a verdade é que ele podia afastar-se disto a qualquer momento. Clara não tinha esse luxo. És demasiado boa para este lugar, disse Tiago, a sua voz baixa mas firme. Mereces melhor. Clara olhou para ele, surpreendida com a intensidade da sua voz. Por um momento, houve um brilho de algo nos seus olhos, talvez esperança, mas ela rapidamente abanou a cabeça. Obrigada, mas não acho que isso esteja nos meus planos, disse ela, a voz suave. Tiago queria dizer mais. Queria dizer-lhe que ela podia ter mais, que era capaz de muito mais, mas mordeu a língua. Agora não era à altura. Trabalharam em silêncio por mais algum tempo, a quietude do edifício de escritórios a instalar-se à sua volta. Tiago não conseguia tirar a conversa da cabeça. Clara merecia mais do que isto, mais do que esfregar chão e esvaziar caixotes do lixo numa empresa onde os superiores mal notavam que ela existia. Não era apenas Clara. Havia dezenas, se não centenas, de pessoas como ela a trabalhar na empresa. Pessoas que eram tratadas como descartáveis enquanto pessoas como Ricardo viviam no luxo. A determinação de Tiago solidificou-se. Ele não podia apenas parar Ricardo e Marta, ele precisava de mudar a cultura de toda a empresa. O seu pai construíra o grupo Almeida com base na integridade e na confiança, mas algures pelo caminho, esses valores tinham se perdido. Tiago ia trazê-los de volta. Mas primeiro precisava de mais provas. Nas noites seguintes, Tiago tornou-se ainda mais meticuloso na sua investigação. Procurou em registros antigos, analisou extratos financeiros e localizou ficheiros escondidos na base de dados da empresa. Quanto mais fundo cavava, mais enojado ficava. Ricardo e Marta não só tinham desviado fundos, como também tinham manipulado contratos, fazendo acordos de bastidores que canalizavam os recursos da empresa para os seus empreendimentos pessoais. Marta, em particular, aproveitara-se da sua posição como secretária de confiança do pai de Tiago. Ela fora a guardiã, controlando o acesso a informações-chave, o que facilitou a cobertura dos negócios obscuros. Juntos, Ricardo e Marta tinham construído um castelo de cartas, um que agora estava à beira do colapso. Tiago sabia que não podia esperar muito mais. Reunira provas suficientes para os confrontar, e o tempo da subtileza acabara. Precisava de agir, e em breve. Uma noite, ao sair do edifício, viu Ricardo e Marta parados no parque de estacionamento, a conversar em voz baixa junto ao carro de Ricardo. Tiago escondeu-se atrás de um pilar, o coração a acelerar enquanto os observava. Não conseguia ouvir o que diziam, mas a expressão no rosto de Ricardo dizia-lhe tudo o que precisava de saber.
Ricardo estava a começar a ficar nervoso. Estava a tornar-se paranoico, provavelmente sentindo que alguém estava no seu encalço. Tiago cerrou os punhos. Não demoraria muito até Ricardo fazer um movimento para cobrir os seus rastos. Tiago não podia permitir que isso acontecesse. Precisava de agir depressa. Enquanto conduzia para casa naquela noite, a sua mente fervilhava de possibilidades. Tinha as provas, tinha a vantagem, e agora era a altura de expor Ricardo e Marta por quem eles realmente eram. Mas como? Precisava de o fazer de uma forma que não deixasse margem para dúvidas, uma forma que mostrasse a todos com que tipo de pessoas eles tinham estado a lidar. Então, a ideia surgiu-lhe. Uma reunião pública. Convocaria uma reunião com todos os principais acionistas, todo o conselho de administração e os executivos de topo, e nessa reunião revelaria tudo. Mas havia uma última coisa que ele precisava de preparar antes do confronto final. Tiago sorriu para si mesmo ao entrar na sua garagem. As peças estavam finalmente a encaixar-se. Não demoraria muito até o império de Ricardo e Marta ruir. Enquanto Tiago avançava com os seus planos para expor Ricardo e Marta, as suas interações com Clara tornaram-se mais frequentes e significativas. Ela não fazia ideia da história que se desenrolava nos bastidores, e era em parte por isso que Tiago se sentia atraído por ela. Clara não usava uma máscara. Não fingia ser algo que não era. Havia uma autenticidade nela que Tiago raramente encontrava, e isso fazia-a destacar-se ainda mais numa empresa cheia de pessoas que só se preocupavam em subir na hierarquia corporativa. Uma noite, depois de um turno particularmente longo, Clara convidou-o para se juntar a ela e a mais alguns colegas para um café numa pequena pastelaria perto do escritório. Tiago hesitou por um momento. Há semanas que não fazia nada remotamente social, e a sua mente estava constantemente a mil com pensamentos sobre o confronto iminente com Ricardo. Mas algo no convite de Clara fê-lo querer sair do seu estado mental habitual, mesmo que apenas por um pouco. Claro, disse ele, tentando soar casual. A pastelaria era pequena e tranquila, com o aroma a café e a bolos quentes no ar e um rádio a tocar fado ao fundo. Não era o tipo de lugar onde Tiago normalmente se encontraria, mas sentia-se confortável. E, mais importante, era o cenário perfeito para ele conhecer melhor a Clara. Sentaram-se numa mesa e Clara apresentou-o aos outros, um par de colegas da equipa de limpeza que se juntara a eles, rindo e conversando como se as pressões do trabalho não pesassem tanto naquele espaço. Tiago deu por si a relaxar enquanto trocavam histórias sobre os seus turnos e partilhavam pequenas queixas inofensivas sobre o trabalho. Era estranho fazer parte deste mundo e, no entanto, não pertencer realmente a ele. Mas por agora, ele afastou esses pensamentos e apenas aproveitou o momento. A certa altura da noite, Clara inclinou-se, a sua voz mais suave do que o habitual. Tens estado calado. Está tudo bem? Tiago sorriu, embora o sorriso não lhe chegasse aos olhos. Sim, só a pensar em muitas coisas. Trabalho, principalmente. Ela acenou com a cabeça, a sua expressão compreensiva. Eu percebo. Este lugar pode desgastar-te. Mas olha, estás a fazer o teu melhor. Todos nós estamos. As suas palavras, por mais simples que fossem, atingiram Tiago de uma forma que ele não esperava. Nas últimas semanas, ele estivera tão focado na sua missão, em corrigir os erros que se tinham enraizado na empresa, que não parara para pensar nas pessoas afetadas por tudo aquilo. Clara estava a fazer o seu melhor. Os outros também. Estavam a trabalhar arduamente, a tentar sobreviver, e, no entanto, eram eles que mais sofriam com a corrupção vinda de cima. Clara, começou ele, a sua voz mais séria agora. Já pensaste em ir embora? Em fazer outra coisa? Ela deu-lhe um sorriso pequeno e triste. Penso nisso o tempo todo. Mas a vida não é assim tão simples. Tenho contas para pagar, responsabilidades. Não é como se pudesse simplesmente ir embora e começar de novo. Não sem que muitas coisas se alinhem perfeitamente. O peito de Tiago apertou-se. Ela tinha razão, claro. O peso das responsabilidades e a falta de oportunidades mantinham pessoas como Clara presas em ciclos dos quais não conseguiam escapar facilmente. Era uma realidade que ele nunca tinha verdadeiramente considerado,
dada a sua educação privilegiada. Ele podia afastar-se deste disfarce, da vida corporativa, quando quisesse. Mas para Clara e tantos outros como ela, essa não era uma opção. Isso não é justo, disse Tiago em voz baixa, quase para si mesmo. Não, não é, concordou Clara, a sua voz igualmente baixa. Mas é a vida. Conversaram por mais algum tempo, e pela primeira vez, Tiago permitiu-se abrir-se um pouco mais. Não revelou quem era na verdade, ainda não estava pronto para isso, mas partilhou algumas das suas frustrações com a empresa, com a forma como as coisas eram geridas e como as pessoas no poder pareciam importar-se tão pouco com os que estavam na base. Clara ouviu pacientemente, acenando em concordância. Ela não interrompeu, não ofereceu conselhos ou julgamentos. Apenas ouviu. E Tiago encontrou conforto nisso. Era uma coisa rara ser ouvido sem expectativas ou pretextos. Quando saíram da pastelaria, a noite tinha arrefecido e as ruas estavam maioritariamente vazias. Clara apertou o casaco à sua volta, tremendo ligeiramente enquanto caminhavam de volta para o edifício de escritórios onde tinham estacionado. Sabes, disse Clara, quebrando o silêncio confortável entre eles, és diferente dos outros tipos que por aqui passam. Tiago ergueu uma sobrancelha. Diferente como? Ela olhou para ele, um pequeno sorriso a brincar nos cantos da sua boca. Não sei. Simplesmente pareces importar-te mais. Como se visses realmente o que se passa à tua volta. A maioria das pessoas limita-se a fazer o seu trabalho, sabes? Não reparam realmente nas coisas que importam. Tiago sentiu o coração falhar uma batida. Clara não fazia ideia do quão perto estava da verdade, do quanto ele estava a ver e a planear mudar. Mas as suas palavras apenas reforçaram o que ele já sabia. Esta empresa, aquela que o seu pai construíra, perdera o seu rumo. Era a altura de restaurar os valores que outrora defendera, os valores que pessoas como Clara personificavam. Chegaram ao parque de estacionamento e, por um momento, ficaram no ar fresco da noite, nenhum deles muito pronto para se despedir. Tiago olhou para Clara, estudando o seu rosto à luz fraca da rua. Ela estava cansada, mas havia uma resiliência nela que ele admirava. Obrigado por esta noite, disse Tiago. Não sabia o quanto precisava de uma pausa. Clara riu suavemente. Sim, às vezes afastarmos-nos de tudo ajuda-nos a ver as coisas com mais clareza. Tiago acenou com a cabeça, embora soubesse que o que estava prestes a fazer seria tudo menos afastar-se. Estava a dirigir-se diretamente para o olho do furacão, mas apreciava a presença de Clara, o seu apoio não dito. Ele sabia que, à sua maneira, ela já começara a mudar a sua perspectiva sobre a empresa, sobre a vida. Enquanto Clara entrava no seu carro e acenava em despedida, Tiago observou-a afastar-se, uma sensação de calma a invadi-lo. Amanhã, o verdadeiro trabalho começaria. No dia seguinte, a mente de Tiago estava mais aguçada do que nunca. As suas interações com Clara tinham fortalecido a sua determinação. Quanto mais tempo passava perto dela e dos outros funcionários, mais ele percebia o quão profundamente a corrupção da empresa se tinha enraizado. Não se tratava apenas de Ricardo e Marta a desviar dinheiro. Tratava-se da forma como a empresa tratava pessoas como Clara. Havia uma cultura de exploração, e Tiago estava determinado a mudá-la. Mas primeiro, precisava de derrubar as pessoas responsáveis pela podridão no topo. Tiago regressou ao escritório naquela noite, novamente vestido com o seu uniforme de limpeza. Desta vez, no entanto, o seu objetivo não era apenas passar despercebido. Estava focado. Esta noite, iria obter a última prova de que precisava para derrubar Ricardo e Marta. Começou a sua rotina habitual, esvaziando caixotes do lixo e limpando secretárias, percorrendo os escritórios da administração como em qualquer outra noite. Mas a sua atenção estava no escritório de Ricardo. Ele sabia que Ricardo guardava documentos importantes trancados no seu arquivo privado. A chave, Tiago descobrira, estava escondida numa gaveta debaixo da secretária de Ricardo, juntamente com um passe de segurança digital para aceder a ficheiros sensíveis no servidor da empresa. Tiago tinha de cronometrar tudo na perfeição. O escritório estava silencioso, com a maioria da gestão de topo já em casa. Olhou para o relógio, pouco depois das 20 horas. Era agora ou nunca.
Dirigiu-se ao escritório de Ricardo, olhando em volta para se certificar de que ninguém estava a ver. Com mãos firmes, entrou e fechou a porta suavemente atrás de si. A sala estava escura, mas ele não precisava de luz. Memorizara a disposição. Tiago ajoelhou-se rapidamente junto à secretária de Ricardo e abriu a gaveta. Com certeza, a pequena chave estava lá, juntamente com o passe de segurança digital. O seu coração acelerou enquanto agarrava ambos, levantando-se e dirigindo-se diretamente ao arquivo na parede oposta. O arquivo abriu-se com um clique suave, revelando filas de pastas cuidadosamente etiquetadas com datas e nomes de projetos. Tiago folheou-as rapidamente, os seus dedos a roçarem documentos que detalhavam vários negócios financeiros. Então, encontrou-o. A pasta marcada como confidencial. Lá dentro havia registros detalhados de transações, nomes de empresas de fachada e contas offshore. Tudo estava claramente exposto, com a assinatura de Ricardo a aparecer várias vezes. Tiago pegou no telemóvel e começou a tirar fotografias de cada documento, certificando-se de captar todos os detalhes incriminatórios. Enquanto trabalhava, a sua mente acelerava. Era isto, a prova de que precisava. Todo o esquema de Ricardo estava descrito nestes papéis. Não havia como ele se safar disto assim que Tiago o revelasse ao conselho. Mas ao chegar às últimas páginas, algo lhe chamou a atenção. Um nome. O de Marta, listado como consignatária em vários dos documentos. Tiago suspeitara do seu envolvimento, mas ver o seu nome tão descaradamente ligado ao desfalque ainda era um choque. O seu pai confiara nela com tudo, e ela o traíra tão profundamente como Ricardo. Com uma respiração profunda, Tiago terminou de fotografar a última página e colocou cuidadosamente os documentos de volta na pasta. Devolveu a chave e o passe digital à gaveta da secretária, certificando-se de que tudo estava exatamente como o encontrara. Ninguém podia saber que ele estivera ali. Ao sair do escritório de Ricardo e trancar a porta atrás de si, Tiago sentiu uma estranha mistura de alívio e raiva. Tinha as provas, o plano estava a tomar forma. Mas a traição ainda doía, tanto pelo seu pai como pelas pessoas como Clara que estavam presas no meio de tudo isto. Tiago não conseguia tirar a imagem de Clara da sua mente enquanto caminhava de volta pelo escritório vazio. Ela abrira-lhe os olhos para as injustiças que aconteciam mesmo debaixo do seu nariz, e agora ele estava pronto para agir. Mas antes de poder sair do edifício, algo inesperado aconteceu. Ao passar pela sala de descanso, Tiago ouviu o som de vozes. 2 delas, baixas e sussurradas, mas inconfundíveis. Ele parou, esforçando-se para ouvir. Uma das vozes pertencia a Ricardo. A outra era de Marta. O pulso de Tiago acelerou. Ele aproximou-se sorrateiramente, mantendo-se nas sombras, fora de vista. Tens a certeza de que ninguém suspeita? A voz de Marta era aguda, tingida de ansiedade. Relaxa, respondeu Ricardo, embora o seu tom fosse tenso. Está tudo sob controle. Quando alguém descobrir, será tarde demais. O dinheiro já foi transferido. O sangue de Tiago gelou. Estavam a falar do desfalque, confirmando tudo o que ele suspeitara. Ele inclinou-se mais, o coração a bater no peito. E o miúdo do Almeida? Perguntou Marta, a sua voz a baixar ainda mais. Ele tem estado calado ultimamente. Calado demais. Tiago susteve a respiração. Se eles suspeitassem dele, tudo poderia desmoronar-se. Não te preocupes com o Tiago, disse Ricardo com um riso desdenhoso. Ele é um miúdo. Não faz ideia do que se está a passar. Além disso, eu mantive-o afastado dos negócios a sério durante anos. Ele não é uma ameaça. Tiago cerrou os punhos, a sua raiva a ferver logo abaixo da superfície. Eles pensavam que ele era um tolo, cego aos seus esquemas. Mas não faziam ideia do quão perto ele estava de rebentar com toda a operação deles. Ainda assim, não gosto disto, murmurou Marta. Precisamos de cobrir os nossos rastos. Se algo correr mal... Nada vai correr mal, interrompeu Ricardo, a sua voz firme. Limita-te a seguir o plano. Ficaremos bem. Tiago já ouvira o suficiente.
Recuou silenciosamente, a sua mente a mil. Eles não faziam ideia do que os esperava. Saiu do edifício, desaparecendo na noite com as provas guardadas em segurança no seu telemóvel. Enquanto caminhava para o seu carro, os seus pensamentos voltaram para Clara. Ela ainda não sabia, mas desempenhara um papel enorme nisto. As suas palavras, a sua bondade, tinham-no impulsionado a agir, a ver a empresa pelo que se tornara. Mas agora, Tiago tinha o poder de mudar as coisas. As provas na sua posse eram suficientes para derrubar Ricardo e Marta para sempre. A única coisa que faltava era planear a revelação. E ele sabia exatamente como fazê-lo. Os dias seguintes foram um turbilhão para Tiago. Entre reunir as últimas provas e planear a reunião iminente, mal tinha tempo para respirar. Mas durante todo o caos, os seus pensamentos continuavam a derivar para Clara. Ela tornara-se uma fonte inesperada de força para ele. A sua presença, a sua bondade e a sua integridade tinham-no ancorado de uma forma que ele não sabia que precisava. Era uma noite tranquila quando a viu novamente. Tiago terminara as suas rondas mais cedo, na esperança de ter um momento para pensar sozinho na sala de descanso. Mas quando entrou, lá estava ela, sentada à pequena mesa, as mãos a envolver uma chávena de café. Ela levantou o olhar e sorriu quando o viu, e Tiago sentiu o coração falhar uma batida. "Olá", disse Clara, a sua voz calorosa. "Não estava à espera de ver mais ninguém aqui." "Nem eu", respondeu Tiago com uma risada, sentando-se à sua frente. "A trabalhar até tarde?" Ela acenou com a cabeça. "Como sempre, sabes como é." Sentaram-se num silêncio confortável por alguns momentos, o zumbido silencioso do edifício à sua volta a preencher o ar. Tiago podia sentir o peso de tudo o que estava prestes a fazer, mas aqui, com Clara, tudo parecia mais controlável. Ela não fazia ideia da sua verdadeira identidade, nem da tempestade que estava prestes a atingir a empresa. Mas estar perto dela fazia-o sentir que tudo ficaria bem. "Pareces cansado", disse Clara de repente, quebrando o silêncio. Tiago sorriu ironicamente. "Sim, tem sido umas semanas longas." Clara estudou-o por um momento, o seu olhar suave. "Sabes, não és como os outros tipos que vêm e vão por aqui." Tiago ergueu uma sobrancelha. "O que queres dizer?" "Não sei", disse ela, encolhendo os ombros. "Pareces realmente importar-te com as pessoas aqui, com o que se passa à tua volta. A maioria das pessoas limita-se a fazer o seu trabalho e vai embora. Mas tu reparas nas coisas." Tiago sentiu um calor espalhar-se pelo peito com as suas palavras. Ela via algo nele que a maioria das pessoas não via. E não era apenas por causa do seu disfarce. Clara via-o como ele era na verdade. Alguém que se importava com as pessoas à sua volta, mesmo quando escondia a sua verdadeira identidade. "Talvez me importe demais", disse Tiago, a sua voz baixa. "Às vezes sinto que quero consertar tudo, mas não sei se isso é possível." Clara sorriu gentilmente. "Não podes consertar tudo, mas isso não significa que não devas tentar." As suas palavras ecoaram na sua mente. Tiago sabia que não podia resolver todos os problemas da empresa de um dia para o outro, mas podia dar o primeiro passo. Podia começar por derrubar Ricardo e Marta e garantir que as pessoas que trabalhavam arduamente todos os dias como Clara fossem tratadas com respeito e justiça. "Gosto disso em ti, sabes?", disse Clara após um momento. "Tu queres mesmo tornar as coisas melhores." Tiago encontrou o seu olhar e, por um momento, sentiu como se tudo o resto se desvanecesse. A empresa, a corrupção, até mesmo as provas que estivera a reunir. Eram apenas os dois, sentados na sala de descanso, a partilhar um momento tranquilo. "Posso perguntar-te uma coisa?", disse Tiago de repente, a sua voz hesitante. "Claro", respondeu Clara, inclinando a cabeça com curiosidade. "Se pudesses fazer qualquer coisa mesmo, o que seria?", perguntou Tiago, os seus olhos a perscrutar os dela. "Tipo, se não estivesses a trabalhar aqui, o que gostarias de fazer da tua vida?" Clara pareceu surpreendida com a pergunta, como se ninguém lhe tivesse perguntado isso antes. Recostou-se na cadeira, os seus olhos pensativos enquanto considerava a sua resposta. "Sempre quis abrir o meu próprio café", disse ela, a sua voz suave.
Parece parvo, eu sei. Mas adoro a ideia de ter um lugar onde as pessoas possam vir, relaxar e sentir-se bem-vindas. Um lugar que seja acolhedor e quente, onde possas simplesmente ser tu mesmo. Tiago sorriu, imaginando-o na sua mente. Isso não parece nada parvo. Parece perfeito. Clara riu baixinho, um toque de autoconsciência na sua expressão. Não sei, é só um sonho. É difícil pensar em coisas assim quando estás apenas a tentar chegar ao fim do mês. Devias fazê-lo, disse Tiago, a sua voz séria. Devias seguir esse sonho. Clara olhou para ele, o seu sorriso a desvanecer-se ligeiramente. Não é assim tão fácil. Tiago queria dizer-lhe que podia ser fácil, que ele podia ajudá-la, que o dinheiro não era um problema para ele, mas não podia revelar quem era realmente. Ainda não. Então, em vez disso, apenas acenou silenciosamente, prometendo a si mesmo que encontraria uma maneira de a ajudar a realizar esse sonho. Conversaram por mais um pouco, a conversa a fluir naturalmente entre eles. Tiago deu por si a rir mais do que rir em semanas, a desfrutar da ligação fácil que partilhavam. Clara era diferente de qualquer pessoa que ele já conhecera, e a cada momento que passava, sentia-se a apaixonar-se mais por ela. Com o avançar da noite, Clara olhou para o relógio e suspirou. É melhor ir para casa. Turno cedo amanhã. Tiago acenou com a cabeça, embora não quisesse que a noite terminasse. Sim, eu também. Levantaram-se juntos, e enquanto se dirigiam para a porta, Tiago hesitou por um momento. Queria dizer-lhe algo, qualquer coisa que lhe mostrasse o quanto ela significava para ele. Mas antes que pudesse falar, Clara virou-se para ele com um sorriso. Sabes, disse ela suavemente, fico feliz por nos termos conhecido. És uma boa pessoa, Tiago. Ele sentiu um nó formar-se na garganta. Ela nem sabia da missa à metade. Também fico feliz por te ter conhecido, respondeu Tiago, a sua voz embargada pela emoção. Clara sorriu uma última vez antes de se virar e sair pela porta, deixando Tiago ali de pé, o coração cheio e pesado ao mesmo tempo. Enquanto a via desaparecer na noite, ele soube que os seus sentimentos por ela eram mais do que uma atração passageira. Clara tocara algo profundo dentro dele, algo que ele não sentia há muito tempo. Ela dera-lhe esperança, não apenas para si mesmo, mas para o futuro da empresa e das pessoas que lá trabalhavam. Mas com essa esperança veio um novo sentido de responsabilidade. Ele não podia desiludi-la, não podia desiludir nenhum deles. A reunião com o conselho aproximava-se rapidamente e em breve tudo viria à luz. A corrupção de Ricardo e Marta seria exposta e Tiago poderia finalmente começar a reconstruir a empresa a partir do zero. Mas enquanto a noite se estendia, Tiago percebeu que derrubar Ricardo e Marta já não era apenas sobre negócios, era pessoal. Os dias seguintes passaram num turbilhão de antecipação e preparação. O plano de Tiago estava em movimento e a reunião que revelaria tudo estava a apenas uma semana de distância. Com o passar dos dias, a tensão no escritório tornou-se mais palpável. Tiago sentia a inquietação no ar, especialmente entre os altos quadros. Ricardo, em particular, parecia mais nervoso do que o habitual. Tiago observava-o de perto, cuidadoso para não revelar qualquer indício de que sabia o que se passava. Continuou com as suas tarefas de limpeza como se nada tivesse mudado, mas por dentro, o peso do que estava para vir pressionava-o. Cada interação, cada conversa casual, parecia que podia ser o momento em que Ricardo ou Marta percebessem que algo estava errado, mas eles ainda não tinham percebido. Uma noite, enquanto fazia as suas rondas, Tiago passou pelo escritório de Ricardo e notou a porta ligeiramente entreaberta. A curiosidade puxou-o, e ele parou do lado de fora, a ouvir. Ricardo estava ao telefone, a sua voz baixa e tensa. Não me interessa o que for preciso, dizia Ricardo. Quero tudo limpo até a próxima semana. Sem pontas soltas. Se alguma coisa escapar, estamos acabados. O coração de Tiago acelerou. Ele estava a falar do desfalque. Estavam a fazer os seus últimos movimentos para encobrir tudo, antes da grande reunião. Tiago deu um passo atrás, cuidadoso para não fazer barulho. Se Ricardo suspeitasse, mesmo que por um segundo que alguém estava a ouvir, todo o plano poderia desmoronar-se. Continuou pelo corredor, a sua mente
a mil. Tinha de agir em breve, ou eles apagariam todos os vestígios dos seus crimes. Mas precisava de esperar pelo momento perfeito em que eles não pudessem negar nada. Mais tarde naquela noite, Tiago encontrou-se de volta à sala de descanso, na esperança de um momento para organizar os seus pensamentos. Não esperava ver Clara lá novamente, mas quando entrou, ela estava sentada à mesma mesa, um livro na mão. Ela levantou o olhar e sorriu quando o viu. Temos mesmo de parar de nos encontrar assim. Tiago riu, a tensão no seu peito a aliviar um pouco ao vê-la. Sim, quais são as probabilidades? Ele sentou-se à sua frente, grato pela breve distração do estresse dos dias que se avizinhavam. Como estão as coisas? Perguntou Clara, fechando o livro e apoiando o queixo na mão. Tiago hesitou por um momento. Não podia contar-lhe toda a verdade, ainda não, mas também não queria mentir-lhe. Ocupado, admitiu. Há muita coisa a acontecer agora. Clara acenou com a cabeça, os seus olhos cheios de compreensão. Eu percebo. Também tenho sentido isso. É como se houvesse esta energia estranha no ar ultimamente. Não sei como explicar, mas algo parece estranho. O coração de Tiago falhou uma batida. Ela não estava errada. Toda a empresa estava a suster a respiração, à espera que algo grande acontecesse. E aconteceria, em breve. Sim, disse Tiago lentamente. Também tenho notado isso. Clara estudou-o por um momento, como se tentasse ler nas entrelinhas. Tiago não tinha a certeza se ela conseguia sentir o quanto ele estava a esconder, mas a sua expressão suavizou-se. Sabes, se alguma vez precisares de falar, estou aqui, disse ela em voz baixa. Não sei o que se está a passar, mas parece que tens muito em que pensar. Tiago olhou para ela, sentindo uma onda de gratidão. Clara não fazia ideia do quanto as suas palavras significavam para ele. Ele desejava poder contar-lhe tudo, mas por agora, tudo o que podia fazer era sorrir. Obrigado, Clara. Isso significa muito. Ela sorriu de volta, e por um momento ficaram apenas sentados ali, num silêncio confortável. Tiago queria congelar o tempo, agarrar-se ao pequeno momento de paz antes que tudo desabasse. Mas a realidade estava à espera, e em breve ele teria de a enfrentar de frente. Com o decorrer da semana, Tiago passou cada momento livre a preparar-se para a reunião iminente. Organizara todas as provas, garantindo que, quando chegasse à altura, não haveria dúvidas sobre a culpa de Ricardo e Marta. Sabia que os membros do conselho ficariam chocados, e não havia como saber como reagiriam. Mas Tiago estava pronto para o que viesse. A verdade tinha de vir à tona. Mas à medida que o dia da reunião se aproximava, Tiago não conseguia livrar-se da crescente sensação de pavor no fundo do estômago. Ricardo estava a tornar-se mais agressivo nas suas tentativas de cobrir os seus rastos, e Tiago sabia que era apenas uma questão de tempo até ele notar que algo não estava certo. Essa sensação de inquietação atingiu o clímax uma noite, quando Tiago estava a limpar um dos escritórios superiores. Tinha acabado de esvaziar o lixo quando ouviu passos atrás de si. Virou-se para ver Ricardo parado na porta, os olhos semicerrados em suspeita. Tiago, disse Ricardo lentamente, o seu tom gélido. Tenho ouvido umas coisas interessantes ultimamente. Tiago manteve o rosto neutro, mesmo com o pulso a acelerar. Ah, sim? Como o quê? Ricardo aproximou-se, o seu olhar nunca deixando-o de Tiago. As pessoas têm andado a falar, a dizer que tens andado a bisbilhotar, a fazer perguntas que não devias. O coração de Tiago batia no peito. Ricardo estava a testá-lo, a tentar avaliar a sua reação. Ele não podia mostrar qualquer sinal de nervosismo. Tinha de manter a calma. Estou apenas a fazer o meu trabalho, disse Tiago uniformemente, a limpar a confusão. Os lábios de Ricardo curvaram-se num sorriso tenso, embora não lhe chegasse aos olhos. Bem, sugiro que te fiques por aí. Deixa o resto para aqueles de nós que sabem o que estão a fazer. Tiago encontrou o seu olhar, recusando-se a recuar. Claro, senhor. Houve um silêncio tenso entre eles, antes de Ricardo finalmente se virar e ir embora. Tiago soltou um suspiro lento, assim que ele se foi, as suas mãos a tremer ligeiramente. Tinha sido por pouco.
demasiado perto. Ricardo estava no seu encalço. Tiago sabia que, se não agisse depressa, tudo poderia desmoronar-se. A reunião era dali a poucos dias. Tiago tinha de se manter focado, de manter a calma, mas com Ricardo a respirar-lhe no pescoço, a pressão era maior do que nunca. Tinha apenas de aguentar os próximos dias. Depois, tudo viria à luz. Chegou o dia da reunião, e Tiago sentiu uma energia nervosa a vibrar no ar. Passara a noite inteira a rever cada detalhe, garantindo que todas as provas estavam prontas para serem apresentadas. Era isto, o momento para o qual se preparara. Os membros do conselho, os executivos de topo e, claro, Ricardo e Marta estariam todos lá. E quando terminasse, não haveria dúvidas sobre a sua culpa. Tiago chegou cedo, ainda no seu disfarce de limpeza. Não estava pronto para se revelar, ainda não. Precisava de manter a sua cobertura até ao momento certo. Moveu-se pelo escritório como em qualquer outro dia, despercebido pelas pessoas que passavam por ele. Mas por dentro, o seu coração estava acelerado. Hoje, tudo mudaria. À medida que o relógio se aproximava da hora da reunião, Tiago dirigiu-se para a grande sala de conferências no andar executivo. Escolhera este cenário cuidadosamente, público o suficiente para garantir que Ricardo e Marta não pudessem simplesmente varrer as coisas para debaixo do tapete, mas privado o suficiente para que as consequências pudessem ser contidas dentro da empresa. Um a um, os membros do conselho entraram, juntamente com os principais executivos, todos a tomar os seus lugares à volta da mesa de madeira polida. Ricardo e Marta chegaram por último, parecendo confiantes como sempre. Ricardo acenou brevemente para a sala antes de tomar o seu lugar na cabeceira da mesa, enquanto Marta se sentava ao seu lado, como sempre fazia. Tiago observava-os do canto da sala, despercebido enquanto carregava um tabuleiro com água e café. Moveu-se silenciosamente, misturando-se no fundo, tal como fizera durante semanas. Mas hoje era diferente. Hoje, ele não era invisível. Hoje, ele detinha todo o poder. Assim que todos estavam sentados, Ricardo pigarreou, levantando-se para se dirigir à sala. "Obrigado a todos por terem vindo", começou Ricardo, a sua voz suave e autoritária. "Sei que tem havido muita conversa ultimamente sobre a direção da empresa, e quero aproveitar esta oportunidade para esclarecer algumas coisas e discutir a nossa estratégia para o futuro." Tiago mal conseguia ouvir as palavras. Sabia que o discurso de Ricardo era apenas mais manipulação, mais mentiras. Ricardo estava a tentar afirmar o seu controle sobre a sala, a fazer todos acreditar que tinha tudo sob controle. Mas em breve, todos veriam a verdade. Enquanto Ricardo continuava a falar, Tiago sentiu uma onda de calma invadi-lo. Era isto, o momento que ele esperara. Pousou o tabuleiro, endireitou a postura e deu um passo em frente. "Peço desculpa por interromper", disse Tiago, a sua voz a cortar o ar como uma faca. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se viraram para ele. O rosto de Ricardo contorceu-se de surpresa, a sua testa a franzir-se enquanto olhava para Tiago. Por um momento, houve confusão, mas depois o reconhecimento brilhou nos olhos de Ricardo. "O que estás a fazer aqui?" exigiu Ricardo, a sua voz aguda. Tiago deu um passo em frente, tirando o boné de limpeza e atirando-o para o lado. O seu disfarce já não era necessário. "Estou aqui para contar a verdade", disse Tiago, a sua voz firme e clara. "Sobre ti, sobre a Marta e sobre o que tem andado a fazer a esta empresa." A sala estava mortalmente silenciosa. Ricardo olhava para ele, o rosto pálido, enquanto Marta se mexia desconfortavelmente na sua cadeira. Tiago virou-se para os membros do conselho, que observavam a cena a desenrolar-se com uma mistura de choque e confusão. "Eu sou Tiago Almeida", disse ele, a sua voz a ecoar pela sala. "O filho do homem que construiu esta empresa do zero, e eu tenho estado a observar. Tenho visto como distorceram tudo o que o meu pai defendia, como roubaram da empresa e como traíram a confiança que vos foi depositada." A boca de Ricardo abriu-se, mas não saíram palavras. Parecia atordoado, como se o chão lhe tivesse sido retirado de debaixo dos pés. "Eu tenho provas", continuou Tiago, tirando uma pilha de documentos do bolso. "Provas de que o Ricardo e a Marta têm andado a desviar fundos da empresa há anos.
Tem canalizado dinheiro para contas offshore, usando empresas de fachada para cobrir os seus rastos. Tudo o que precisam de saber está aqui. Ele atirou os papéis para cima da mesa, e os membros do conselho inclinaram-se imediatamente para os examinar. Ricardo deu um passo atrás, o seu rosto cinzento. Marta parecia estar à beira do pânico, os seus olhos a dardejarem entre Tiago e os papéis. Isto é ridículo, cuspiu finalmente Ricardo, a sua voz a tremer. Não podes provar nada disto. Posso e vou, respondeu Tiago. Estive a trabalhar infiltrado durante semanas, a reunir provas, vi os contratos, as transações, tudo, e deixaram um rastro que é impossível de apagar. Os membros do conselho sussurravam entre si, folheando os documentos. Os seus rostos tornavam-se mais sérios a cada página que viravam. A sala estava densa de tensão, o peso da verdade a pressionar todos. Pensaram que ninguém ia reparar, continuou Tiago, a sua voz a ganhar força. Pensaram que se podiam safar porque eram de confiança. Mas enganaram-se. O meu pai construiu esta empresa com base na integridade e na confiança, e vocês destruíram isso. Ricardo cerrou os punhos, a sua compostura a desmoronar-se. Não sabes do que estás a falar. Isto é... Acabou, Ricardo, interrompeu Tiago. Foste apanhado. Marta levantou-se abruptamente, a sua cadeira a raspar no chão. Isto é uma armadilha. Não fizemos nada de errado. Tiago virou-se para ela, a sua expressão dura. Tu também fizeste parte disto, Marta. Ajudaste a encobrir. Aprovastes os negócios. Ambos traíram tudo o que esta empresa representa. Por um momento, a sala ficou imóvel. Os membros do conselho estavam em silêncio, os seus olhos a moverem-se entre Tiago, Ricardo e Marta. O rosto de Ricardo estava torcido de raiva, mas por trás dos seus olhos, Tiago viu medo. Ele sabia que estava acabado. Finalmente, um dos membros do conselho, um homem mais velho que conhecera o pai de Tiago durante anos, falou. Isto é verdade, Ricardo? Perguntou o homem, a sua voz firme mas grave. Andaste a desviar fundos da empresa? Ricardo não respondeu. O seu silêncio foi suficiente. O membro do conselho levantou-se, abanando a cabeça. Precisamos de suspender o Ricardo e a Marta imediatamente enquanto se aguarda uma investigação interna. Ricardo olhou em volta da sala, desespero nos seus olhos. Não podem fazer isto. Eu tenho gerido esta empresa. Tens roubado desta empresa, disse Tiago friamente. E agora vais enfrentar as consequências. Marta deixou-se cair de volta na sua cadeira, derrotada. Os membros do conselho começaram a falar entre si, a discutir os próximos passos. O peso do que acabara de acontecer instalou-se sobre a sala como um nevoeiro pesado. Tiago recuou, o coração a bater no peito. Estava feito. Ricardo e Marta tinham sido expostos. Mas enquanto estava ali, a observar as consequências, sentiu algo inesperado. Uma profunda tristeza. O seu pai confiara nestas pessoas, construíra algo belo, apenas para o ver manchado pela ganância. Mas agora, Tiago tinha a oportunidade de corrigir as coisas. O rescaldo da revelação de Tiago foi rápido e brutal. Minutos após a revisão dos documentos, Ricardo e Marta foram suspensos, aguardando uma investigação formal. Os seus rostos, outrora cheios de confiança arrogante, estavam agora pálidos de medo e raiva. Tiago estava na cabeceira da sala de conferências, a observar a cena a desenrolar-se. Mas ele ainda não tinha terminado, nem de longe. Enquanto os membros do conselho murmuravam entre si, Ricardo explodiu subitamente. Isto é uma caça às bruxas! A sua voz quebrou com desespero, um contraste gritante com a persona calma e controlada que mantivera durante anos. Estão todos a cometer um erro enorme. Nada disto é real. Vão arruinar tudo. Tiago não vacilou. A única coisa que está a ser arruinada aqui é o esquema que tu e a Marta têm mantido nas costas de toda a gente. Esta empresa tem agora uma oportunidade de recuperar, mas é claro que não pode acontecer contigo envolvido. Ricardo olhou para ele, os punhos cerrados. És apenas um miúdo. Não fazes ideia do quão difícil é gerir um negócio como este. Achas que o teu pai era algum santo?
Ele fez negócios que tu nem sequer conseguirias começar a entender. O estômago de Tiago revirou-se com a insinuação, mas ele manteve-se firme. O meu pai confiou em ti. Acreditou em ti, e tu usaste essa confiança para encher os teus próprios bolsos. Não tentes reescrever a história. Achas que pode simplesmente entrar aqui, fazer de herói e destruir tudo? Cuspiu Ricardo. Não és capaz de gerir esta empresa, não és o teu pai. A sala ficou em silêncio. As palavras pairaram no ar como uma nuvem negra. Mas Tiago não as deixou afundá-lo. Não podia. Olhou Ricardo diretamente nos olhos e deu um passo em frente. Eu não sou o meu pai, disse Tiago calmamente, a sua voz firme. Mas isso não significa que não possa reconstruir o que tu quebraste. Posso não ter estado pronto antes, mas estou agora, e vou garantir que esta empresa volte a representar algo. Os membros do conselho observavam atentamente as suas expressões tensas. Tiago sabia que este era um momento crítico. Provara a corrupção de Ricardo, mas agora tinha de provar que era capaz de liderar a empresa. Eles precisavam de ver força, determinação e visão, qualidades que o seu pai sempre personificara. A boca de Ricardo torceu-se num sorriso amargo. Achas que podes limpar este lugar? És ingênuo, Almeida. O mundo não funciona da maneira que pensas. No minuto em que tentares mudar as coisas, serás devorado pelas pessoas que estás a tentar proteger. A mandíbula de Tiago contraiu-se, mas antes que pudesse responder, Marta levantou-se abruptamente. O seu rosto estava vermelho de pânico, as suas mãos a tremer enquanto juntava as suas coisas. Eu não vou ficar para ver isto, murmurou ela, empurrando a cadeira para trás. Podem resolver isto entre vocês. Mas enquanto Marta fazia menção de sair, um dos membros do conselho levantou-se, bloqueando o seu caminho. Não vais a lado nenhum, Marta, disse ele, o seu tom firme. Vamos lidar com isto adequadamente. Se és inocente, terás a tua oportunidade de te explicar. Os olhos de Marta dardejavam pela sala, mas ela podia ver as paredes a fecharem-se. Ricardo, por outro lado, não estava a desistir tão facilmente. São todos uns tolos, rosnou Ricardo. Acham que o grupo Almeida pode sobreviver sem mim? Fui a espinha dorsal desta empresa durante décadas. Sem mim, ela desmoronar-se-á. Tiago sentiu a raiva a ferver dentro de si. Ricardo ainda estava a tentar agarrar-se ao controlo, mesmo quando tudo lhe escapava por entre os dedos. Mas Tiago não o ia deixar sair impune. Já fizeste estragos suficientes, disse Tiago, a sua voz fria. Esta empresa sobreviveu a coisas piores e sobreviverá sem ti. Os membros do conselho acenaram em concordância. Era claro que o reinado de engano de Ricardo estava a chegar ao fim. Tiago expusera a verdade, e agora a empresa podia começar o longo processo de reconstrução. Quando a tensão na sala atingiu o seu pico, Ricardo pareceu finalmente aceitar que estava sem opções. Ajeitou o casaco, os seus olhos a estreitarem-se para Tiago com puro ódio. Vais arrepender-te disto, sibilou Ricardo, a sua voz baixa, mas venenosa. Achas que ganhaste, mas não fazes ideia do que aí vem. Tiago não respondeu. Apenas observou enquanto Ricardo virava nos calcanhares e saía da sala, seguido de perto por Marta, que parecia estar à beira das lágrimas. A porta bateu atrás deles, deixando um silêncio sinistro no seu rasto. Por um momento, ninguém falou. Os membros do conselho trocaram olhares, claramente abalados pela intensidade do que acabara de acontecer. Mas Tiago não se sentia triunfante. Não se sentia vitorioso. Sentia-se cansado, exausto até. Fizera o que se propusera a fazer. Expusera a corrupção, removido as influências tóxicas da empresa e aberto o caminho para um novo começo. Mas o peso do que viria a seguir pairava grande na sua mente. Gerir uma empresa, especialmente uma em crise, não ia ser fácil. E apesar da sua determinação, uma pequena parte dele questionava-se se Ricardo teria tido razão. Conseguiria ele lidar com isto? Conseguiria ele estar à altura do legado do seu pai? Um dos membros do conselho, o mesmo homem mais velho que questionara Ricardo, aproximou-se de Tiago. Conheci bem o teu pai, disse ele em voz baixa. Ele era um bom homem, e acho que ele estaria orgulhoso do que fizeste aqui hoje. Tiago acenou com a cabeça, embora não soubesse como responder.
Queria acreditar que o seu pai estaria orgulhoso, mas o caminho à frente parecia assustador. Ainda assim, não havia como voltar atrás agora. Agradeço, disse Tiago finalmente, a sua voz suave, mas sincera. Só quero fazer o que é correto. E fizeste, respondeu o membro do conselho. Agora é tempo de reconstruir. Tiago respirou fundo, sentindo o peso dessas palavras. Reconstruir não era apenas sobre a empresa, era sobre restaurar os valores que o seu pai tanto prezava: confiança, integridade, justiça. E era sobre garantir que pessoas como Clara, os funcionários trabalhadores que eram frequentemente ignorados, tivessem uma voz no futuro da empresa. Quando a reunião terminou, o conselho começou a discutir os próximos passos. Ricardo e Marta enfrentariam uma investigação formal e, entretanto, Tiago assumiria o cargo de CEO interino. Ainda não era oficial, mas todos na sala sabiam que era apenas uma questão de tempo até Tiago assumir o controle total do Grupo Almeida. Assim que a reunião foi encerrada, Tiago demorou-se na sala de conferências por um momento, absorvendo a gravidade do que acabara de acontecer. Ganhara esta batalha, mas a guerra para restaurar a alma da empresa estava apenas a começar. Antes de sair da sala, olhou para as cadeiras vazias onde Ricardo e Marta se tinham sentado. Eles tinham partido, e em breve não seriam mais do que uma má memória. Mas as suas ações deixaram cicatrizes, e levaria tempo a curá-las. Tiago endireitou os ombros e saiu da sala, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Após a reunião, Tiago sentiu uma mistura avassaladora de alívio e exaustão. Ricardo e Marta estavam fora, e o futuro da empresa estava agora nas suas mãos. Mas à medida que a poeira assentava, os seus pensamentos afastaram-se do caos da sala de reuniões para algo, ou melhor, alguém, muito mais importante. Clara. Clara não fazia ideia do quanto o ajudara ao longo desta jornada. A sua bondade, a sua força e a sua capacidade de ver o bem nas pessoas tinham sido uma luz no que muitas vezes parecera um tempo muito escuro. Tiago não lhe contara a verdade sobre quem ele era realmente, mas isso estava prestes a mudar. Sabia que não podia avançar sem ela ao seu lado, e, mais importante, não queria. No dia seguinte, Tiago dirigiu-se ao escritório, mas desta vez não era para nenhuma reunião do conselho ou negócio da empresa. Estava lá por Clara. Encontrou-a, como de costume, a trabalhar diligentemente num dos andares superiores, a limpar as janelas de um grande escritório de canto. Ela não o notou a princípio, e por um breve momento, Tiago apenas a observou, maravilhado com como uma pessoa podia mudar tudo. Finalmente ele pigarreou e ela virou-se, sorrindo quando o viu. "Olá, o que fazes aqui em cima?" perguntou ela, limpando as mãos num pano. Tiago hesitou por um segundo, depois respirou fundo. "Há uma coisa de que preciso de falar contigo." Clara franziu ligeiramente o sobrolho, sentindo a seriedade no seu tom. "Está tudo bem?" "Sim", acenou Tiago. "É só que há muita coisa que não sabes sobre mim, sobre quem eu sou realmente." A expressão de Clara suavizou-se com preocupação. "O que queres dizer?" Tiago aproximou-se, o coração a bater no peito. Era isto, o momento em que tinha de lhe contar tudo. Estivera escondido atrás de um disfarce durante semanas, e agora era a altura de se confessar. "Eu não sou apenas um funcionário da limpeza", começou Tiago, a sua voz firme mas baixa. "Estive a trabalhar infiltrado aqui, mas não pelas razões que possas pensar. O meu nome é Tiago Almeida. Sou o dono do Grupo Almeida." Clara pestanejou, as palavras claramente a não registarem a princípio. "Espera. O quê?" Tiago expirou, pegando suavemente nas mãos dela. "O meu pai construiu esta empresa, e depois de ele falecer, eu herdei-a. Vim para aqui como funcionário da limpeza para ver a empresa por dentro, para entender o que se estava realmente a passar. E o que descobri foi que as pessoas no topo eram corruptas, roubavam da empresa, abusavam do seu poder. Tenho estado a trabalhar para corrigir isso." Clara olhava para ele, a boca ligeiramente aberta, a tentar processar a informação. "Tu és o Tiago Almeida? Como? O Tiago Almeida, o dono de tudo isto?" Tiago sorriu, envergonhado. "Sim, sou eu." Por um momento, Clara não disse nada. Apenas olhou para ele, os seus olhos arregalados de choque.
Depois, lentamente começou a rir, um som suave e incrédulo que se tornou mais alto à medida que a realidade da situação se instalava. Não posso acreditar nisto, disse ela, abanando a cabeça. Este tempo todo, tu eras, tu, eu. Eu pensei que eras só um funcionário da limpeza, terminou Tiago por ela, o seu sorriso a alargar-se. Clara acenou com a cabeça, ainda a rir. Sim, exatamente. Tiago riu com ela, mas depois a sua expressão tornou-se séria novamente. Desculpa não te ter contado mais cedo. Não podia arriscar que alguém descobrisse. Precisava de ver a empresa pelo que ela realmente era, sem que ninguém me tratasse de forma diferente. O riso de Clara desvaneceu-se, e ela encontrou o seu olhar, os seus olhos a suavizarem-se. Eu percebo. Quero dizer, é muita coisa para assimilar, mas eu entendo por que o fizeste. Tiago sentiu uma onda de alívio invadi-lo. Estivera preocupado que Clara ficasse chateada ou se sentisse traída, mas a sua aceitação da verdade só o fez amá-la mais. Há outra coisa que preciso de dizer, continuou Tiago, respirando fundo outra vez. Nestas últimas semanas, foste uma das únicas coisas que me manteve a andar. A tua bondade, a tua honestidade, mostraste-me o que realmente importa. E eu não quero perder isso. Não te quero perder a ti. Os olhos de Clara arregalaram-se ligeiramente, e Tiago pôde ver a surpresa na sua expressão. Mas antes que ela pudesse responder, ele ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa de anel do bolso. Clara, disse ele, a sua voz cheia de emoção. Passei tanto tempo da minha vida focado nesta empresa, a tentar estar à altura das expectativas do meu pai. Mas conhecer-te, mostraste-me que há mais na vida do que apenas negócios. Não quero gerir esta empresa sozinho. Quero construir algo contigo, tanto aqui como na vida. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples e bonito. Clara ofegou suavemente, as mãos a cobrir a boca enquanto as lágrimas lhe brotavam nos olhos. Queres casar comigo? Perguntou Tiago, o coração na garganta. Por um momento, houve apenas silêncio. Clara olhou para o anel, depois para Tiago, o seu rosto uma mistura de choque e emoção avassaladora. Sim, sussurrou ela, a sua voz a tremer. Sim, claro que quero. O coração de Tiago exultou. Ele levantou-se, colocando o anel no dedo dela, enquanto Clara limpava as lágrimas das bochechas. Depois, sem hesitação, puxou-a para os seus braços, abraçando-a com força enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Não posso acreditar que isto está a acontecer, disse Clara, a sua voz embargada pela emoção. Isto parece um sonho. É real, sussurrou Tiago, afastando uma madeixa de cabelo do seu rosto. E é apenas o começo. Ficaram ali por um momento, abraçados, envoltos no calor do seu amor e na excitação do seu futuro juntos. Tiago enfrentara tantos desafios nas últimas semanas, mas nada disso importava agora. Encontrara algo muito mais valioso do que poder ou dinheiro. Encontrara Clara. Quando finalmente se afastaram, Tiago pegou na mão dela e sorriu. Há muito a fazer, mas vamos descobrir tudo juntos. Clara acenou com a cabeça, os seus olhos a brilhar. Eu sei que sim. De mãos dadas, saíram do escritório, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Juntos, reconstruiriam a empresa, mas mais importante, construiriam uma vida cheia de amor, confiança e o tipo de honestidade que os unira em primeiro lugar. A notícia do pedido de casamento de Tiago Almeida a Clara espalhou-se pela empresa como um incêndio. Não demorou muito para que todos os funcionários conhecessem a história de como o seu novo CEO se infiltrara como funcionário da limpeza, expusera a corrupção nos níveis mais altos e depois pedira em casamento a mulher que lhe capturara o coração ao longo do caminho. O conto tornou-se um símbolo de mudança e esperança, tanto para a empresa como para as pessoas que lá trabalhavam. Mas para Tiago e Clara, a vida mudara rapidamente da intriga corporativa para o planeamento do futuro, tanto pessoal como profissional. Tiago assumira oficialmente as rédeas como CEO do Grupo Almeida,
e com Clara ao seu lado, puseram-se a restaurar a empresa à sua antiga glória, construída sobre os valores que o seu pai incutira: integridade, justiça e compaixão. O primeiro dia deles juntos no escritório como um casal noivo pareceu surreal. A tensão das últimas semanas finalmente se dissipara, e havia um sentimento de otimismo no ar. Enquanto caminhavam pelo escritório de mãos dadas, os funcionários cumprimentavam-nos com sorrisos e parabéns. Pela primeira vez em muito tempo, Tiago sentiu que as coisas estavam verdadeiramente a ir na direção certa. Clara olhou para ele enquanto se dirigiam para o andar executivo. "Estás pronto para isto?" perguntou ela, os seus olhos a brilhar de excitação. Tiago sorriu para ela. "Contigo ao meu lado, absolutamente." Entraram no elevador e, enquanto as portas se fechavam, Tiago sentiu uma onda de calma instalar-se sobre ele. Passara por tanto, enfrentara tantas dúvidas e medos, mas agora, com a mão de Clara na sua, sabia que podiam lidar com o que quer que viesse. Assim que chegaram ao último andar, Tiago levou Clara ao seu escritório. Era o mesmo escritório que o seu pai ocupara durante décadas, um espaço cheio de memórias do homem que construíra a empresa do zero. Mas agora era a vez de Tiago assumir o leme, e com a influência de Clara, a empresa estava prestes a entrar numa nova era. Tiago passara os últimos dias a reestruturar a equipa de liderança da empresa, trazendo pessoas que partilhavam a sua visão de justiça e responsabilidade. Também estabelecera um novo conjunto de políticas destinadas a garantir a transparência e o respeito por todos os funcionários, desde os executivos até a equipa de limpeza. Clara, que sempre fora modesta sobre o seu papel na empresa, estava agora a trabalhar com Tiago para desenvolver programas que apoiassem os funcionários de nível mais baixo, as pessoas que muitas vezes passavam despercebidas, mas que eram essenciais para o sucesso da empresa. Ela tinha ideias sobre oferecer mais oportunidades de educação e desenvolvimento de carreira para os trabalhadores que quisessem progredir, e Tiago estava totalmente de acordo. "Tenho estado a pensar", disse Clara enquanto se sentavam juntos no escritório, "em iniciar um programa de bem-estar para os funcionários. Sabes, algo que ofereça mais do que apenas os benefícios habituais. Algo que realmente invista nas pessoas que trabalham aqui." Tiago acenou com a cabeça, recostando-se na cadeira. "Adoro essa ideia. O que tens em mente?" O rosto de Clara iluminou-se enquanto começava a explicar a sua visão. Falou sobre apoio à saúde mental, horários de trabalho flexíveis e a criação de um sentimento de comunidade dentro da empresa, um lugar onde as pessoas se sentissem valorizadas, independentemente da sua posição. Tiago ouvia atentamente, a sua admiração por ela a crescer a cada palavra. Clara tinha uma maneira de ver as pessoas, de entender o que precisavam para prosperar, e Tiago sabia que as suas ideias mudariam a empresa para melhor. "Quero que este seja um lugar onde as pessoas sintam que pertencem", concluiu Clara, os seus olhos a brilhar de paixão. "Onde se sintam respeitadas, não importa o trabalho que façam." Tiago estendeu a mão sobre a secretária, pegando na mão dela. "É exatamente disso que esta empresa precisa. Vais fazer uma enorme diferença, Clara." Ela sorriu suavemente, apertando a sua mão. "Faremos isso juntos." As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Tiago e Clara trabalharam lado a lado, implementando as mudanças que tinham visionado. Reuniram-se com funcionários de todos os departamentos, ouvindo as suas preocupações e ideias. Lenta, mas seguramente, a cultura da empresa começou a mudar. O ambiente tóxico que Ricardo e Marta tinham criado estava a ser substituído por um de abertura e respeito. Não foi fácil. Houve momentos em que Tiago se questionou se estavam a ir demasiado depressa, se estavam a tentar mudar demasiado em pouco tempo. Mas sempre que sentia a dúvida a instalar-se, Clara estava lá para o lembrar porque estavam a fazer isto. Juntos, estavam a criar algo novo, algo melhor. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo edifício, Tiago notou um grupo de funcionários reunido na sala de descanso, a conversar e a rir. Foi um pequeno momento, mas pareceu-lhe significativo. Havia uma leveza no ar que não existia antes, um sentimento de camaradagem que o lembrou do porquê de ter aceitado este desafio em primeiro lugar. "Olha para eles",
disse Clara em voz baixa, acenando na direção do grupo. É disto que se trata. Tiago sorriu. Sim, é. Mais tarde nesse dia, Tiago recebeu uma chamada do Conselho de Administração. Tinham concluído a sua investigação sobre as ações de Ricardo e Marta, e o veredito era claro. Ambos foram considerados culpados de desvio de fundos e estavam a ser tomadas medidas legais. Era o capítulo final de um período sombrio da história da empresa, e Tiago sentiu uma sensação de encerramento enquanto o conselho delineava os próximos passos. Quando desligou o telefone, olhou para Clara, que estava sentada à sua secretária, a trabalhar no seu mais recente programa para funcionários. Ela olhou para ele sentindo a mudança no seu humor. Boas notícias? Perguntou ela. Tiago acenou com a cabeça. Acabou. O Ricardo e a Marta estão oficialmente fora. O departamento jurídico está a tratar do resto. Clara sorriu suavemente, levantando-se e caminhando até ele. Envolveu os braços à volta da sua cintura, pousando a cabeça no seu peito. Conseguiste, sussurrou ela. Salvaste a empresa. Nós conseguimos, corrigiu Tiago, abraçando-a com força. Não poderia ter feito nada disto sem ti. Ficaram ali por um momento, envoltos nos braços um do outro, sentindo o peso dos últimos meses a levantar-se dos seus ombros. Tinham passado por tanto, mas agora estavam prontos para seguir em frente, juntos. Quando se afastaram, Tiago olhou para Clara, o coração cheio. Estás pronta para o próximo capítulo? Clara sorriu para ele, os seus olhos brilhantes de amor e excitação. Nunca estive mais pronta. E com isso, entraram no seu futuro, de mãos dadas, prontos para construir uma vida e um legado que seriam lembrados por gerações.